Meus irmãos, no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo de número 46, é a história de Bartimeu, o cego, que diz assim a palavra: e eles chegaram a Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos, um grande número de pessoas, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado ao lado da estrada mendigando. E ele, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos mandaram que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, ordenou que ele fosse chamado. E eles chamaram o homem cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi até Jesus. E Jesus, respondendo, disse-lhe: o que queres que eu te faça? E o homem cego lhe disse: Senhor, que eu receba a minha visão. E Jesus lhe disse: vai no teu caminho, a tua fé te curou. E ele imediatamente recebeu a visão e seguiu a Jesus pelo caminho. Podeis sentar, meus irmãos. A pergunta de Jesus a este homem é: que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? E a pergunta de Jesus a você e a mim nesta noite: que queres que eu te faça? Aliás, nós, os seres humanos, sempre temos uma necessidade. Quem não tem necessidade alguma é um bem-aventurado. Mas eu acredito que, na sua grande maioria, todos têm uma necessidade. E aqui, Jesus chega em Jericó. Jericó é aquela cidade que, quando o povo de Israel atravessou o Rio Jordão, foi a primeira cidade conquistada dentro da terra de Canaã. Era aquela cidade que Deus tinha dado a Josué uma estratégia para poder conquistá-la. Era uma cidade amurada, fortemente guarnecida, seus muros eram impugnáveis, não havia como vencer, porque a segurança da cidade era formidável. Mas Deus deu uma estratégia a Josué, dizendo: vocês rodeiam a cidade 7 dias consecutivos, e no 7º dia vocês rodeiam a cidade, os muros dela, por 7 vezes. E quando completaram então a quantidade das voltas que derem sobre a muralha, vocês gritam. E assim o fizeram, e a Bíblia disse que a muralha veio ao chão. E Josué lançou sobre aquela cidade uma maldição, dizendo que aquele que intentasse reedificar a cidade perderia, quando lançasse os fundamentos da cidade, o seu filho primogênito. E quando colocaria as portas, perderia o seu filho caçula. E esta maldição se cumpriu na época dos reis, principalmente na época do rei Acabe, quando Iliel, um judeu, reedificou a cidade
perdendo o seu filho primogênito, e estabeleceu as portas quando ele perdeu o seu filho caçula. Então Jericó passou a ser conhecida como uma cidade em quem estava a maldição de Deus. E agora Jesus vem a Jericó, a cidade aonde foi conhecida pelas suas muralhas que ruíram, e uma conquista fenomenal por Josué quando estava entrando nas terras de Canaã. Essa cidade era conhecida de um lado a outro como a cidade da maldição. Não se esqueça que Acã, por ter lançado mão de objetos que Deus havia amaldiçoado, ele perdeu a própria vida, tanto ele como toda a sua família. Mas Jesus, enquanto está entre os homens, há mais de 1200 anos após a conquista de Jericó, após o lançamento desta maldição, Jesus vem fazer uma visita a Jericó. O homem que abençoa, que tem o poder de abençoar, vem ali naquela cidade para mostrar que ninguém, por mais longe que esteja, ou por estar num lugar aonde fora lançada uma maldição, ninguém está tão longe da bênção de Deus. E ele vem a esta cidade, e com ele vem uma grande multidão, porque aonde Jesus ia, uma multidão se formava. Era uma multidão que tinha vários interesses. Entre eles havia aqueles que estavam acompanhando Jesus somente para criticar, para pegar ele em alguma contrariedade, em alguma palavra fora de contexto. Era como nos dias de hoje na internet, que as pessoas pegam uma palavra fora do contexto e saem bravetando para um lado e para o outro, dizendo coisas que não conhecem e não sabem. Naqueles dias já havia este pessoal. Não havia internet, mas essa gente não morreu no dilúvio, elas continuam vivas. E esse tipo de gente andava na multidão. Vamos ver o que ele fala. Vamos ver se a gente pega ele em alguma palavra contradita concernente o templo, concernente a nossa religião, ou até mesmo concernente às autoridades do Império Romano. Eles assim o faziam. Também havia naquela multidão aqueles que estavam para tirar vantagem. Eu creio que esses são os brasileiros. Estavam ali também para tirar vantagem, ver o que acontecia para eles poderem tirar vantagem. Dentre eles, como nós brasileiros que gostamos de uma comida grátis, estavam aquele que estava esperando alguma comida, alguma multiplicação de pão extra, né? Comeram o pão feito de cevada e eles agora queriam seven boys, eles queriam a bisnaguinha, eles queriam o pão puma, e com manteiga fica melhor. Eram os brasileiros que estavam ali, para ver o que tirava de vantagem. E havia também o outro grupo, que era o grupo que queria ver milagres. Não tem aquele grupo que só quer ver milagres? Então tinha um grupo também que só queria ver milagre. Não, hoje a gente precisa ver um milagre, porque quando dizia, ele curou um paralítico, isso é pequeno, eu vi ele foi curar um cego. Mas também tem um meio pequeno, eu vi ele foi ressuscitar o filho da viúva da cidade de Naim. Eu vi isso, eu vi aquilo, Lázaro depois de 4 dias. Então cada um queria um milagre maior para ver, porque sempre tem curioso e que quer ver milagres maiores. E havia também o grupo dos necessitados, que era a maioria, e aquele grupo estava ali porque viram que ele estava atendendo às necessidades das pessoas. E havia pessoas que chegavam com necessidades de cura e eram curados. Então já ficava no grupo também seguindo com Jesus. Ex-cegos, ex-coxo, ex-aleijados, ex-desesperado, ex-abandonado. Alguns que estavam fugindo da sogra, estavam todos ali acompanhando Jesus. E Jesus chega em Jericó, a cidade que fora amaldiçoada há 1200 anos passado. E aí naquela entrada da cidade,
há um registro na Bíblia que diz que ele curou 2 cegos em Jericó. Outros dizem que se preocupa mais em apontar a cura do cego Bartimeu. Mas, segundo alguns historiadores, há 2 Jericó, a Jericó Velha e a Jericó Nova. Então eles dizem que Jesus curou um cego na Jericó Velha e outro cego na Jericó Nova, que fora erguida em uma parte de ruínas da Jericó antiga. E há outros mais que dizem que Jesus curou um cego na entrada de Jericó e outro cego na saída de Jericó. Bom, quando chegar no céu nós vamos perguntar para ele como é que foi essa cura desse cego. O importante é saber que ali estava Bartimeu, um cego, e ele estava numa situação deplorável. Porque ter uma deficiência física naquelas épocas era uma pessoa que realmente estava condenada a viver dos favores dos demais, da boa vontade, da generosidade das pessoas. E a entrada da cidade ou a saída da cidade eram lugares estratégicos para quem vivia de donativos de alguém. E Bartimeu conseguiu ali, ou na entrada ou na saída da cidade, aqui Marcos diz que foi na saída, um lugar onde ele poderia estrategicamente ser atendido nas suas necessidades. Então a pessoa estava utilizando as 2 portas principais de Jericó, tanto para entrar na cidade como sair da cidade. Eram lugares de um tráfico, de movimento de pessoas muito fluido. Então vinham pessoas de todas as partes. E para aqueles que vivem da generosidade alheia, o lugar onde tem mais pessoa, há a possibilidade de arrecadar mais, há a possibilidade de ser atendido mais. E Bartimeu ali está, naquela porta estratégica, no lugar especial. Bom, ele era cego, mas ele não era burro, né? Ele era cego, mas ele não era tapado de entendimento. Eu acho que quando as pessoas iam levar ele, dizia: onde é que você quer ficar? Ele perguntava: aonde é a porta principal da saída da cidade? Alguém dizia: é aqui, então me deixa aqui. Estendia a capa dele, ele tinha uma capa surrada, sentava na capa e ali ficava com a mão estendida, né, para todos aqueles que ali passassem. Então as pessoas passavam, e você sabe que quando alguém vive desses donativos, sempre recebe aquela moedinha. Você e algumas pessoas que conseguem dar alguma coisa, sempre pega aquela moeda menor, 25 centavos, 50 centavos, R$1 já dói um pouco, né? Alguns pensam dessa natureza, e dá lá aquela pessoa, né? E o cego está ali, passa um, passa outro, e ele está, eu não sei qual era a frase que ele usava para abordar as pessoas, mas quem sabe ele dizia: dá uma esmolinha pelo amor de Deus. Assim fazia o pessoal antigamente, né? Dá-me uma esmolinha pelo amor de Deus, dá-me uma esmolinha pelo amor de Deus. Me fez lembrar aqui de uma história do missionário Selmo Batista, que está lá na cidade de Luján de Cuyo, lá na província de Mendonça, na Argentina. Ele contando que um dia ele vai ao mercado, juntamente com a sua família, sua esposa Irmã Maria e o seu filho menor, e na porta do mercado tinha uma senhora com 2 crianças e uma no braço, e pedindo e dizendo que queria que lhe atendesse em suas necessidades. E então o menino menor dele, bem pequeno, disse: pai, por que eles estão assim? E ele, para se desfazer logo daquele assunto, olhou para o menino e disse: é porque são pobres, por isso que eles estão pedindo. Aí o menino sumiu. Ele saiu procurando o menino para um lado e para o outro, e de repente voltou na porta do mercado. A mulher estava do lado de uma porta e o menino do outro lado com a mão estendida. Dá uma esmolinha pelo amor de Deus, dá uma esmolinha porque ele viu que podia também ganhar alguma coisa. Então eu não sei como que o Bartimeu atuava, mas ele deveria abordar alguém com uma certa frase: dar uma esmola, dar um recurso, dar uma ajuda. Quem pode me ajudar? Quem pode me ajudar? E aquela questão toda. E entra um, sai outro, passa aqui, passa lá. E aquele lugar, aquela porta é um lugar estratégico. E de repente, uma multidão, a multidão que eu vinha falando aos senhores, né,
vem. E você sabe que quando tem uma multidão, o barulho se escuta de longe, né? É um que conversa, é menino que chora, é cachorro que late, é cabrito que berra, e é tanta coisa que acontece, porque a multidão vem, e aquele vozeirão, né, tremendo, e vão passando. Quando vai passando, Bartimeu pergunta para um da multidão: quem é que está passando? Quem é que está passando? E alguém disse: é Jesus de Nazaré. Ora, ele que sempre estava pedindo esmola, ele muda agora o jargão. E ele agora, em vez de pedir esmola, ele pede compaixão, pede misericórdia. Filho de Davi, tenha compaixão de mim. E ele é específico no seu pedido. Para as pessoas que passavam, ele pedia a todos em uma só palavra. Como ele não sabia os nomes, né? Fulano, Bertano, ele não sabia. Ele só dizia: por favor, me ajude, me dê uma esmola, me dê uma ajuda, me dê uma moeda, alguma coisa. Mas quando informado foi de que era Jesus que passava, ele então foi específico: filho de Davi. Interessante que para a mulher Ciro-Fenícia, Jesus não atendeu ela da primeira abordagem que ela faz. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor, porque eu estou com uma filha miseravelmente endemoniada. Porque o gentil não poderia utilizar esse título dado a Jesus, filho de Davi. Esse título só poderia utilizar quem fosse judeu. É por isso que Jesus disse: não é bom pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos, para a mulher Ciro-Fenícia, que era uma estrangeira. Agora, para Bartimeu não, o título estava à disposição, ele poderia fazer a utilidade desse título, e ele aproveitou então para clamar: Jesus, filho de Davi. Então ele é específico no nome: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ele começa a clamar. Quem sabe o primeiro grito não foi tão estupendo, mas do terceiro, quarto ele já estava a pleno pulmão, num grito só, testando toda a força do pulmão e fazendo o maior algazarra, porque ele tinha que vencer o barulho da multidão. A multidão toda estava falando, estava comentando, gesticulando, e ele precisava vencer e fazer com que a sua voz chegasse até os ouvidos de Jesus. E pior ainda, quando ele começa a gritar e a pedir, a Bíblia disse que alguns da multidão o interrompe a ele e disse: deixe de gritar, deixe de clamar pelo mestre, pare com isso, pare com essa atitude. Porque quando as pessoas não sabem da sua necessidade, ele acha que você está chamando a atenção. Quando a pessoa não está calçado os seus sapatos, acha que você não precisa, acha que você não necessita, que todas as coisas estão perfeitas sobre a tua vida, e pensa: não, mas esse camarada já está querendo demais, esta senhora já está pedindo demais, esse já está clamando demais. Mas o cego tinha consciência da sua necessidade. Todos queriam que ele permanecesse pedindo esmola, e não pedisse, não interrompesse o trajeto de Jesus. Quantas pessoas gostariam que você vivesse simplesmente de migalhas, e de sobras de alguém, e de moedas pequenas que alguém lançasse em sua direção, para que você não saísse deste extrato social, ou desta posição necessitada em que se encontra. Porém, essas pessoas que assim o faz, elas jamais entendem que Jesus atende aos necessitados. E aquele homem, ele começa a clamar e a pedir. Quem é que vai passando? É Jesus. E ele começa a clamar, e eles começam a retrucar e a dizer: pare, cala. Ah, tanta gente que quer fazer você calar. Quantas pessoas querem fazer você calar, querem fazer você silenciar, querem fazer você parar de chorar pela sua necessidade, de clamar pela sua necessidade, de entrar no seu aposento e chamar pelo nome de Jesus. Quantas pessoas querem fazer isso? E enquanto estão todos aqueles impedindo que o cego clamasse, Jesus para. Jesus parou. E ele parou porque ele ouviu o grito do cego. E Jesus sempre ouve. Os ouvidos dele não estão agravados, o ouvido dele não está tapado, ele ouve. Não há uma voz na terra que Jesus não ouve, não há uma lágrima que Jesus não contempla, não há um murmúrio. Lembra de Ana?
ela nem falava, ela balbuciava, movia os lábios simplesmente. Ela estava movendo os lábios e Eli, que era um pastor meio desviado, pensou que ela estava embriagada. Quanta equivocação! Não era lugar para alguém estar embriagado. Ela disse: Sara do teu vinho. E ela disse: eu não estou embriagada, não sou filha de Belial, não sou filho da bebida. Eu tenho falado até agora do sofrimento e da angústia da minha alma. Mas a Bíblia disse que ela só com os lábios movimentava, não havia som. Jesus, ele entende quando há um som de clamor e também quando há simplesmente a dor da alma, aquela oração que você faz sem palavras, em que o seu coração está quebrado, em que a sua alma está quebrantada, em que você está dizendo: Senhor, eu já não tenho forças nem para clamar, mas eu creio que o Senhor pode escutar a batida do meu coração. Olha para o meu coração, porque o meu coração está triste, o meu coração está amargurado, o meu coração está dolorido, o meu coração está desesperado, decepcionado, desilusionado. E aquele que escuta som, escuta também batida do coração, e ainda que não há palavra, ele também escuta o clamor. Bartimeu sabia disso, Jesus também sabe disso. Eu quero te encorajar. Quem sabe você não tem tido força para clamar. Estou hoje no templo, não tenho forças para clamar, não tenho forças para pedir, mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Ele escuta a batida do teu coração, o choro da tua alma. Ele escuta, e saiba de uma coisa: quando ele escuta, ele não fica passivo. Quando ele escuta, ele entra em atividade. Foi o que aconteceu com aquele momento. Ele parou o cortejo. Parou. Ao parar, ele pergunta: quem é que está clamando? E alguém da multidão disse: é um cego. Como que dizendo: mais um, é um cego. É um cego que está clamando. Agora aí ele disse para os fariseus: os sãos não precisam de médicos, mas os doentes. Eu vim por eles, e eu não vou perder esta oportunidade de ajudá-lo. Jesus não vai perder a oportunidade de te atender nesta noite. Para ele é a oportunidade. A sua necessidade é a oportunidade dele. Você tem a necessidade e ele tem a oportunidade de suprir essa necessidade. E eu quero te dizer nesta noite que ele quer que você saia deste lugar feliz, dizendo: eu fui e fui atendido, eu fui e ele me ouviu, eu fui e ele me tocou, eu fui e ele me curou, eu fui e ele secou as minhas lágrimas, eu fui e ele arrancou a minha dor. Ele não vai perder essa oportunidade, ainda que haja oposição. É um cego. Ele disse: manda chamar. E eu creio que foi para os mesmos que mandaram o cego calar, foi que Jesus disse: vai buscá-lo. Porque Jesus tem uma forma de trabalhar que só ele sabe. Chegaram lá e disseram para ele: tem bom ânimo. Como que dizendo: chegou a tua vez. O homem parou, a motociata parou e mandou te chamar. Tem bom ânimo. E a Bíblia disse que a primeira coisa que aquele cego faz é jogar aquela capa fora. Como que dizendo: essa capa tem me acompanhado tantos anos, eu tenho sentado sobre ela, quando chove eu tenho me coberto com ela, quando passa frio eu também me protejo com ela, mas agora ele me mandou chamar, não preciso mais dessa capa. A capa era a identificação do que ele era. Aquela capa dizia para todos: é um mendigo, é um necessitado, é alguém que precisa de esmola.
Mas ele está dizendo: eu não vou precisar mais de você, capa. Há coisas que quando Jesus manda te chamar, você já não mais precisa delas. Você se libertará dessas coisas, você não vai mais precisar destas coisas. E Bartimeu entendeu: não preciso mais da capa. Jogou fora a capa e partiu para onde estava Jesus. Aleluia. Eu fico tão feliz em ver isso, porque Bartimeu é um exemplo clássico do Jesus que nós servimos, como ele atende ao necessitado. E ele vem se aproximando, e quem sabe aqueles mesmos pegaram ele de um braço e do outro, vieram trazendo. Você já viu como é que anda um cego, né? Se não tiver ajuda, aonde ele está? Quem sabe Jesus tinha parado aí um quarteirão na frente, e ele está, onde ele está? Estamos perto, estamos chegando. Aonde ele está? Onde ele está? Calma, já vai chegar. Porque quando um ceguinho fica desesperado por alguma coisa, ele coloca fogo no mundo. Aonde ele está? Onde ele está? Onde eu quero chegar lá? Aonde está? Estamos chegando, estamos chegando. Aqui está ele. Aqui está ele. Está aqui? Está. Está na sua frente. É ele, é ele. Tem certeza? Tenho certeza, é ele. Interessante que é Jesus quem pergunta. É Jesus quem pergunta. Bom, você estava gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Era você que estava gritando. Pois bem, o que queres que eu te faça? Você já imaginou essa noite Jesus te perguntando a você: o que você quer que eu te faça? Abriu o leque das oportunidades. O que queres que eu te faça? Vai pensando aí no que você quer que Jesus faça por você. Que queres que eu te faça? Foi a pergunta que Jesus faz ao cego. Que queres que eu te faça? Você veio gritando, estava desesperado, fez um escarcéu tremendo, conseguiu atrair a minha atenção. Eu parei, estou aqui, você está de frente de mim. Agora é a sua oportunidade. Que queres que eu te faça? Que queres? Tem alguma coisa na sua vida que você gostaria que Jesus fizesse? Há alguma necessidade na sua vida, na sua família, ou então em um parente, um amigo, que você gostaria que Jesus fizesse alguma coisa? Que queres? Que queres? Se Bartimeu fosse brasileiro, ele tinha dito: Senhor, dá para o senhor aumentar aí o tamanho da moeda, porque só peguei moeda pequena. Senhor, dá para o senhor dar aí alguma coisa maior do que uma moeda pequena dessa, que eu estou aqui há tanto tempo e só moeda pequena. Porque queira sim, queira não, ser cego naqueles dias dava dinheiro. Ser curado tinha que voltar normal para o mercado de trabalho. Eu não esqueço, numa igreja que eu estava pastoreando, nós tínhamos um culto da vitória, e um dia eu disse para o irmão: irmão, vai no culto que Jesus vai curar você essa noite. Ele olhou para mim e disse: pastor, quinta-feira tem perícia. Vai que Jesus cura e eu perco. Tem alguns que preferem ficar com problema. Tem gente que tem aquela doença de consideração, de carinho. Sabe aquela doença? Ai, estou doente. Estou doente. Ele trata com tanto carinho aquela doença que ele não consegue de maneira nenhuma se ver livre dela. E ele não quer se ver livre dela. Eu não vou ter mais essa doença para me escorar sobre ela. Eu não vou ter mais este problema. Não vou ter mais isso. Então eles querem viver num estado de comiseração, que as pessoas olhem para ele e tenham dó. Tem aquele sentimento, pobrezinho, coitadinho, e assim por diante, e ele se sente feliz com isso.
Irmão, o Bartimeu está diante de Jesus, e Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? O que Bartimeu vai pedir é algo sério, é algo que iria nortear o restante da vida dele, que ia mudar a história da vida dele para sempre. Porque o milagre, quando Jesus faz para mudar a história, faz para mudar a história. É por isso que ele mandou o paralítico do tanque de Betesda pegar a cama e ir embora, para mostrar para todo mundo que aquele homem tinha sido curado. E o dia que ele tivesse saudade, todos sabiam que ele estava enganando. Não, você já está curado, a gente viu você carregando a cama. Entendeu? O que Jesus não quer é que eu e você vivamos da miserabilidade das pessoas, daquilo restrito e pequenino que as pessoas estão nos oferecendo. E aí Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? O que o Bartimeu está pedindo é voltar ao estado da vida normal. Era isso. Senhor, que eu veja. Eu quero ver. Você tem que estar consciente naquilo que congeva o seu pedido. Muitas vezes pedimos e esquecemos da responsabilidade que está atrás de todo aquele pedido. Se Jesus te atender naquilo que você quer, hoje, está preparado para viver responsavelmente? Ai, Senhor, eu gostaria de ser um pregador. Pedir para ser um pregador é a coisa mais fácil do mundo. Agora, viver para ser um pregador é uma renúncia constante. Ai, Senhor, eu gostaria. Ai, eu vejo aquelas meninas naquele violão cello. Vai, que coisa. Eu gostaria tanto de tocar. Aí então, não sabe que é uma vida. Ah, mas como eu gostaria tanto de tocar uma trombeta. É muito bonito, mas não sabe que deforma a boca, o dente avança para frente, os lábios afundam para trás, vira todo um trem atrapalhado. Esta é a realidade. Ai, mas eu gostaria de tocar violão. Não sabe que tem que ter calo na ponta do dedo, não sabe que tem que treinar sempre, por sempre e para sempre. Então tudo que eu peço para Deus concernente a milagre tem uma responsabilidade atrás. Os milagres são de graça, o viver a vida depois é uma responsabilidade. E esse é o grande problema. Eu gostaria de casar, eu acho tão bonito ver a noiva entrando no altar, aquela coisa linda. Esquece que o casamento não termina no altar, ele somente começa. Aí vem a segunda-feira, a terça-feira. Mas tem que lavar louça? Tem. Tem que lavar roupa? Tem. Tem que fazer isso? Tem. Tem que comprar arroz, feijão. Ô pai, deixaram um demônio aqui na porta de casa. Meu filho, que demônio é esse? É uma conta chamada Samar. Não me disseram que tinha que pagar a conta. Casamento é muito bonito. Eu quero casar, mas atrás da bênção do casamento tem a responsabilidade, Ian. Vai dando glória e já te preparando. Esta é a realidade da vida. Os milagres de Jesus congevam responsabilidade. Não dá para voltar, pegar a capa, sentar na capa e continuar pedindo, não. Porque todo mundo já vai saber que você está de olho grande, de olho aberto. Você já foi curado, você foi o Bartimeu, a gente sabe quem era você. Você gritou por Jesus, Jesus te perguntou: o que queres que eu te faça? Ele te curou e agora você voltou aqui a pedir? Não, vamos te dar uma surra aqui. Porque tem muitos malandros que até coloca um pedaço de carne na perna, enrola uma faixa e fica no semáforo. Ele diz: que queres que eu te faça? Senhor, eu quero ver. Jesus disse: seu pedido foi atendido. Seu pedido foi atendido. Eita glória. Jesus olhou para ele e disse: vê, se é isso que você quer, Deus dá a você aquilo que você quer. Muitas vezes Ele até tem algo melhor, mas eu quero é este.
Senhor, é este que eu quero, é este que eu quero. Senhor, por favor, Senhor, tem que ser esse, tem que ser essa, tem que ser aquilo, tem que ser aquilo, tem que ser assim. O Bartimeu foi específico, eu quero ver. Bom, é isso que você quer? É. Pedido concedido. Vê. Pedido concedido. Já pensou no pedido que você tem para fazer para ele? Será que é isto mesmo que você quer? Será? Que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? Não se esqueça que o teu pedido tem uma responsabilidade atrás. Que o teu pedido tem que ser um pedido convicto. Que o teu pedido será atendido. Aí você diz: essa semana há 3 semanas atrás eu ouvi um testemunho de um pastor que ele pediu ao Senhor Deus um valor em dinheiro para comprar um terreno, mas o negócio só poderia ser fechado na quinta-feira. Ele disse: Senhor, até quinta-feira eu preciso de 150 mil reais, e eu preciso desse dinheiro. E começou a orar. Aí o dono do terreno chamou ele e disse: vamos fazer o negócio. Então vamos fazer o negócio. Maravilha. E fizeram os documentos e foram para o cartório. E chegou no cartório, eles esqueceram que aquele dia era feriado na cidade, era o dia do aniversário do município. E ele ficou feliz porque ele não tinha os 150 mil total que ele precisava, ele tinha somente 145. Aí ele voltou e foi para o lugar da oração. E chegou lá no lugar da oração, na quinta-feira, tudo acertado. Ele disse: bom, Senhor, estou feliz da vida, porque temos mais um dia para o Senhor conseguir 5 mil. É feriado, não passamos os documentos, eu não tenho todo o dinheiro. Aí quando ele terminou de falar, o Senhor disse: não, mas o pedido que chegou aqui foi que você precisava para quinta-feira. A tua primeira oração que chegou lá, é ela que está guardada para ser respondida. Não adianta tentar melhorar ou piorar a oração, é aquela. Então tenha muito cuidado naquilo que você pediu. Se a sua oração foi: Senhor, por que não me tira a vida? Essa já chegou lá também, está anotada lá. E já tem aquele anjo que faz aquele serviço, entrou em aquecimento para vir. Então cuidado na hora intempestiva da sua vida, ao abrir esta boca santa sua e dizer palavras que não devem se dizer. Ai, por que não me mata? Ai, por que não me leva? Ai, por que uma carreta não me atropela? Ai, por isso, por aquilo outro. Cuidado. Cuidado. Por quê, pastor? Porque essa oração chegou lá. E vai que Deus disse: amém, amém, busca ele, busca ela. E lá vem aquele, né? Não é asa delta não, é o anjo mesmo. Você me chamou? Cheguei. Não se assuste, vai ser rápido. Você escolhe. Como é que você quer? Você pediu, pedido feito, pedido concedido. Tenha responsabilidade naquilo que você pede. Tenha responsabilidade naquilo que você pede. O Bartimeu disse: Senhor, eu quero ver. Jesus disse: vê. Ele voltou para a porta? Ele voltou para a capa? Não. A Bíblia disse que ele passou a seguir o Senhor pelo caminho. Pelo caminho. Porque a cura dele era um grande testemunho. Naquela multidão tinha gente que precisava ver aquele testemunho. O seu pedido serve de testemunho para os demais. Quem te conhece, quem te viu, quem te vê você chorando, lamentando, suplicando, pedindo, quem te vê você passando por um período da vida bastante vulnerável,
porque a vida tem essas temporadas, e você foi atendido. Quando você estiver lá, eles vão olhar para você e dizer: alguma coisa aconteceu com você. Aí você vai ter a oportunidade de dizer: eu gritei, eu clamei, eu pedi para o Jesus, filho de Davi. Ele parou, mandou me chamar e me perguntou: o que queres que eu te faça? Eu disse: Senhor, eu quero ver. E o Senhor disse: vê, a tua fé te salvou. Oh, aleluia! E aí eu sigo a Ele agora. Funcionou com você? Funcionou com você. Aí o outro também entra já no rap: eu também vou pedir para que aconteça comigo também. E vem para a igreja e pede ao Senhor, e o Senhor atende, porque Ele é o Deus que tem misericórdia do necessitado. Que queres que eu te faça? Que queres? Interessante que Jesus, em alguns cegos, ele fez algumas coisas. Teve um que ele cuspiu no chão, fez lodo, untou os olhos. Outro, ele colocou a mão e perguntou para ele: está vendo? Ele disse: estou vendo os homens como árvore. Aí o Senhor tirou ele: vem cá, colocou a mão de novo e disse: agora eu vejo claramente, estou vendo o maestro, estou vendo a orquestra, estou vendo todo mundo. Nesse daqui, no Bartimeu, ele não fez nenhuma ação física, nenhuma ação de impor a mão, de, de tocar, fazer alguma coisa. Não, ele simplesmente falou: vê. Por que será? Simplesmente porque o teu Jesus não repete as formas dos milagres. Ele quer mostrar que ele faz diferente, e com você vai ser diferente. Quem sabe não será como você quer. Eu gostaria que descesse um anjo e viesse, porque crente tem toda essa: eu quero um anjo, e um anjo que desce e que me toque e que fale comigo, assim, desse jeito. Eu vou passar por uma cirurgia, mas eu queria passar pela cirurgia pela mão do médico Jesus. O crente é todo cheio de espiritualidade, até para aquilo que pede. Ele está quase morrendo, mas se não for do jeito dele, não quero. Tem que ser do meu jeito. É como o capitão lá: as águas da Síria, Arbana, Farfá, não são melhores do que todas as águas de Israel? São, mas não cura. Não podia banhar lá e ser curado? Pode tomar banho até soltar o couro do corpo, mas não vai ser curado, porque o mandato era Jordão, e era para mergulhar 7 vezes. Então, se você tem a necessidade, não importa como Jesus vai fazer para suprir, o importante é que Ele vai suprir. Para quem está com fome, qualquer prato de comida é comida, meu irmão. Você come aquele arrozinho seco, dando glória a Deus. Você nunca comeu um arroz tão gostoso como aquele quando você está com fome. Mas quando você está com a barriga cheia, goiaba tem bicho. Estou cheinho, não, aqui só vai entrar agora se for picanha, senão não vai. Então, quando você tem a necessidade, não importa como vai ser solucionada, o importante é que vai. A forma dele, da maneira dele. E muitos crentes ainda não receberam de Jesus aquilo que estão pedindo, porque não estão de acordo da forma que ele vai fazer. Então, como eu devorar, pastor? Pelo amor de Deus, meu irmão, diga: Senhor, faça como o Senhor quiser, mas faça como o Senhor quiser, da forma como o Senhor quiser. Porque se eu começar a pensar que é da minha forma, aí Jesus disse: então cura você mesmo. Você já sabe a forma, cura você mesmo. Nós sabemos a fórmula, desconhecemos a equação da ação para o milagre. Desconhecemos. Aí Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu receba a minha visão. Versículo 52, e Jesus lhe disse: vai no teu caminho, a tua fé te curou.
Jesus mandou ele ir no caminho dele. Qual era o caminho de Bartimeu? O caminho da porta de Jericó. Mas Bartimeu desobedeceu. Olha o que diz o texto: e seguiu a Jesus pelo caminho. Falou: não, se ele me curou, vou segui-lo, não importa, vou segui-lo. Ele curou 10 leprosos, somente um voltou para agradecer. 9 ingratos desapareceram. Se fosse nós no lugar de Jesus, aqueles 9 que não voltaram para agradecer, a gente dizia: lepra, pega eles de volta. Porque a gente é assim. Graças a Deus que é Jesus. Ele é amoroso. E o que Ele faz de benefício para todos nós, Ele não se arrepende. Que queres que eu te faça? Fique em pé, por favor. É a pergunta de Jesus para você e mim. Que queres que eu te faça? Qual é a tua necessidade? Qual é o teu problema? Qual é a enfermidade que te afeta? Eu quero orar por você. Eu sinto nesta noite uma unção de Deus para orar por você. E eu quero que você que tem uma necessidade, eu não quero saber qual é a necessidade, qual é o problema. Se você tem essa necessidade, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente, mas venha rapidamente. Jesus te pergunta: que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? Você tem uma necessidade? Pastor, eu tenho. Pastor, eu estou passando por essa necessidade. Pastor, eu estou precisando. Pastor, eu estou necessitado. Jesus disse: que queres que eu te faça?